Pois bem, então, item 77 da pauta. Relator Pinheiro. O item 77 a 2007, 43. No acórdão, na minuta, lá na primeira parte que tem o processo, está indicando o final 87, mas na verdade é o 43. O nome do arquivo está correto. É um recurso... É o 43. Uhum. 2007, 43. É um recurso voluntário contra um acórdão de impugnação da 10ª... Não é 2007, 87? Peraí. É o 343? É o 77, não é? É 340, 2007, 43, o item 73. Isso, 2007, 43. Se for na minha minuta... Não, o que está certo é o que está na ata, Pinheiro. É o que está certo é o que está na ata, o que está certo é o que está no nome do arquivo, mas dentro da minuta, quando eu cito o processo, ali está errado, é isso que eu estou dizendo. Entendi agora. Eu pensei que o erro era meu. Então tá, vamos lá. Porque às vezes alguém, para abrir no e-processo, copia daqui. Se copiar daqui, certo. Vai abrir o errado. 43, só para corrigir para 43, ok. Pode ir. Então, a NFLD 35.013.993-3, ela foi cientificada em 29 de 8 de 2007, envolve aqui um lançamento de contribuições previdenciárias. O lançamento foi feito com base em folhas de pagamento, GFIPs, GPS, recibos de pagamento autônomos e lançamentos contábeis. A empresa apresenta impugnação, ela alega nulidade do auto de infração, materialidade e excesso de exação, tem uma questão sobre provas, a alegação, protesto, na verdade. O acordo de impugnação, eu transcrevo a ementa, intimada da decisão em 18 do 3, apresenta recurso em 10 do 4, alega tempestividade, nulidade, materialidade e excesso de exação, ela reitera que não há justa causa para a lavratura do auto de infração, os dispositivos legais apontados não condizem com a realidade, não foi procedido o lançamento dos créditos do autuado para dar sustentação de validade aos demonstrativos que acompanham a ação fiscal, não possuindo esta qualquer valor legal, não vulnerou os dispositivos legais inseridos no auto de infração, a autoridade ofereceu incertezas de que trata o auto de infração, sendo possível averiguar a suposta infração cometida, porquanto a ação fiscal realizou-se de forma equivocada, em razão de os demonstrativos não oferecerem suporte ao auto. O auto e a notificação são nulos, se exigirem tributo sem prova, a ocorrência da materialidade, do fato gerador. Além disso, o auto sem uso de rigor formalístico processual é nulo, eivado de vício, conforme a jurisprudência. Há que haver prova segura da ocorrência do fato, a ação fiscal deve ser instaurada em consonância com os princípios de administração pública, cito de 37 da Constituição. Não há comprovação do fato, restando negada a vigência aos 112 e 142 do CTN. Se não se conhece a legislação, se autua com imperícia, mas o excesso de legislação não exige dolo, destarte a falta de comprovação material do ilícito, não há crédito tributário precedido por inocorrente a improcomprovada a ilicitude indicada, sendo que há indevida instauração da ação, já que existe a obrigação principal, não tendo apenas qualquer prova, novo protesto por provas. Em 26 de 4 de 2016, carreou-se aos autos ofício da 4ª Vara Federal de Guarulhos, informando o trânsito em julgado de decisão proferida no processo judicial número tal, está lá nas folhas 373 do processo, acompanhados dos documentos das folhas que seguem. É o relatório. Admissibilidade. Diante da intimação em 18 do 3, recurso interposto em 10 do 4, é tempestivo, preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento. Decadência. O ofício da 4ª Vara Federal de Guarulhos, informando o trânsito em julgado de decisão proferida no processo judicial número tal,
a determinar a decadência dos fatos geradores ocorridos até o final do ano de 2001 em relação à NFLD 37.13.992-5, 37.13.993-3, que é essa aqui em questão, e mais duas, em ação ordinária, em que se postulou a inconstitucionalidade do 45, sendo que postulou também a inconstitucionalidade do 22.1 e terceiro, 22.1 da 8.212, 3.1 da 7.787, que institui cobrança de contribuição previdenciária sobre a folha de salário a autônomos e administradores. Nesse contexto, não há competência para se apreciar de ofício a decadência em sede de contencioso administrativo, cabendo ao presente colegiado e à Receita a simples observância do comando transitado judicialmente em julgado, no sentido de estarem decadentes os fatos geradores ocorridos até o final do ano de 2001. Nulidade, materialidade e excesso de exação. Considerando a súmula vinculante número 8 e a ação judicial número tal, com trânsito em julgado em que se postulou a inconstitucionalidade, o lançamento da competência resta comprometido pela em pontos, em última análise, a apreciação das alegações do recorrente em relação às competências posteriores de 12/2001 em diante. A auditoria fiscal foi distribuída ao auditor fiscal autuante por força de mandado de procedimento fiscal e ao auditor fiscal da Receita nos termos da legislação, invocando os itens 041.1, 041.2 do FLD, é incompetente para empreender a fiscalização e lançamento de ofício efetuados estando as apurações amparadas pela legislação especificadas no FLD. O relatório fiscal indicou a documentação lastreadora dos levantamentos realizados, tendo o RL, relatório de lançamentos individualizado por competência e por item de lançamento, documento considerado na apuração a evidenciar a ocorrência e materialidade dos fatos geradores. Além de toda a documentação invocada estar em poder da empresa recorrente. Algumas cópias foram juntadas aos autos para evidenciar as apurações. Os créditos recolhidos do autuado foram relacionados no RDA e sua apropriação em face das FLDs resultantes do procedimento fiscal foi minuciosamente detalhada no RDA. Os dados do RL foram levados ao DAD para se discriminar por estabelecimento, levantamento, competência e item de cobrança os valores originários das contribuições devidas pelo sujeito passivo a considerar ainda as informações oriundas do RDA errado. Diante disso, a infração consistente no não recolhimento das contribuições previdenciárias devidas restou nitidamente evidenciada e a justa causa para a lavratura e os dispositivos legais invocados condizem com a realidade evidenciada nos autos, não tendo recorrente produzido qualquer prova no sentido contrário, não havendo que se falar em ausência de rigor formalístico processual. Os acréscimos legais consistentes na multa de mora e nos juros também estão devidamente explicitados nos anexos da NFLD, bem como os respectivos fundamentos legais. Destaque-se, contudo, que no momento do pagamento no parcelamento ou no momento do ajustamento da execução fiscal, o valor das multas tem que ser observado a portaria 14. O recorrente não demonstrou qualquer violação aos princípios que regem a administração pública, dentre eles a moralidade, a legalidade e a eficiência, não provou o recorrente qualquer vício na formalização do presente auto de infração e nem identificou qualquer ofensa a princípio ou regra constitucional e nem aos artigos 112 e 142 CTN, além de o presente colegiado é incompetente para afastar a legislação aplicada, de obrigação de ofensa a princípios ou regra constitucional, uma carta de... Falou algo? Não, você cortou, mas a gente estava acompanhando a leitura, pode continuar. Não prospera o teste genérico, eu afasto o protesto, vou conhecer do recurso voluntário e negamento, devendo ser observada a decadência em relação aos fatos geradores ocorridos até o final do exercício de 2001, por força do comando transitado em julgado na ação judicial número tal. Primeiro? Pois não? Às vezes eu acho que você está congelado, é que estava muito parado. Perguntas?
Eu acho que essa observação aí da ação judicial podia estar em outro parágrafo, só observando, porque não é o resultado do nosso julgamento, né? É só uma observação para a DRE. Só inverter a ordem, porque o negócio, o resultado do julgamento é negar provimento. Eu até coloquei em verde ali para destacar, para a hora de fazer a pauta, a ata. Não, acho que deve ser observado, né? Isso aí. Isso posto, observando que a decadência em relação a Ana, voto por conhecer e inverter a ordem. Não, eu só disse pode separar em outro parágrafo. Não, eu coloco aqui mesmo. Isso tá bom, põe do jeito que você quiser. Observando que a decadência em relação aos fatos de voto por conhecer do recurso voluntário e negar o provimento. Ou destacando, né? Melhor que observando, destacando que pergunta, senhores? Eu não me recordo o que nós já debatemos sobre esses casos em que já há o trânsito julgado. Isso a gente não vai analisar, né? Doutor Matheus se lembra que debatemos, doutor Matheus? Assim, as conclusões que chegamos? Eu lembro que a gente discutiu mas por uma questão de evitar uma sucumbência inadequada da fazenda no judiciário. Me parece que a gente decidiu, não sei se colocar no dispositivo o provimento, mas ou apenas destacar no voto que deveria ser observado o que lá constava. Acho que foi inclusive um caso meu, que o contribuinte ele tinha ganhado uma determinada a respeito de uma incidência ou não de um determinado fato gerador, e aí não me lembro se eu coloquei no dispositivo se era o provimento em relação a esta parte, mas de que deveria ser observado o trânsito em julgado naquela ação. Eu acho que é pertinente essa observação aqui. Não, ela é pertinente, eu não falei que não é. Eu só acho que não precisa, não é o resultado do nosso julgamento. Não me recordo a respeito se entra no resultado. Não é, nós não julgamos isso. É que eu teria que, nesse caso aqui, suscitar essa questão de ofício. Mas é uma matéria que foi excluída da esfera administrativa, simplesmente tem que se cumprir a decisão judicial. Por isso que eu acho que não é o resultado do nosso julgamento. Tem que ter observação aí para o DRE observar, mas nós não vamos apreciar. Ou então estava lá no início, tendo em vista a ação judicial, declarou a decadência, até o final podia precisar qual é a competência, então o período não será analisado. Você já se colocou. Eu coloquei. Você colocou qual mês, né? Só final do ano 2001. Final do ano de 2001 é muito aberto, né? Acho que você podia falar. É que é decisão judicial. Eu transcrevi do que o juiz determinou. Bom, tá, entendi. Essa decisão chegou ao processo vinda do Poder Judiciário, não veio do contribuinte. Na folha dos 373, consta um ofício aqui, assinado por Tânia A. Melo, diretora de secretaria da 4ª Vara de Guarulhos. É um ofício em papel timbrado da Justiça Federal com protocolo de recebimento da DRJ, da DRF Guarulhos. Por ordem da juíza da 4ª, fica Vossa Senhoria notificada acerca da sentença e decisão proferida pelo STJ, transitada em julgado, para as providências cabíveis. Para tanto, seguem anexas as cópias pertinentes. Atenciosamente. O ofício é de 19 de abril de 2016. Mais alguma pergunta? Não? Cléberson. Eu vou acompanhar, mas eu fiz a ressalva na preocupação, na intenção de manter uma padronização das decisões da nossa turma. Né?
Sim, mas se nós não estamos julgando... Não, mas não, é porque não... muitas decisões, se observarmos em muitos acórdãos, no âmbito do Conselho, o Conselho, a turma teria decidido para reconhecer a decadência e cumprimento da decisão judicial. Ah, sim. Reconhecer no sentido de apenas fazer uma declaração ali, né? Porque é uma matéria superveniente, né? É uma questão, um fato superveniente. De outro modo, se poderia entender que o contribuinte levou a questão ao judiciário, e nessa parte houve renúncia. Essa é a minha ideia. Que houve renúncia. Isso seria tecnicamente, ou seja, não se conheceria, né? Uhum. E aí ele não alegou, isso não é objeto do recurso voluntário. O recurso voluntário não alega decadência. Ele foi discutir isso na justiça. Ele foi direto para a justiça. Uhum. No recurso voluntário, ele tem outros argumentos. Então, eu teria que dar provimento parcial ao recurso, mas por um provimento parcial de ofício. Não é um provimento parcial em razão do recurso voluntário. Isso, mas aí não teria, nesse caso particular, não teria... Poderia ser é uma matéria de ordem pública, né? Mas aí não submetida à questão judiciária independeria do resultado, né? Então, se estaria ainda em tramitação no Poder Judiciário, ou se está o trânsito julgado agora, independente disso, não seria apreciado no âmbito administrativo. Essa seria, acho que, a decisão mais técnica. É mais ou menos, então, que o doutor Pinheiro está dizendo, né? Com a ressalva. Mas, para simplificar, eu vou acompanhar, mas só ressaltando isso. O que eu falei? Falei para a gente tentar manter uma certa padronização nesses assuntos. Eu me lembro que, ultimamente, acho que foi março ou fevereiro, alguma coisa assim, se discutiu sobre a contribuição dos 15% lá da cooperativa, né? Quando tinha decisão judicial, alguma coisa assim. Não me recordo. Dr. Clebson, fazendo uma pesquisa aqui nos meus votos, existe um acórdão que eu fui atrás das decisões no âmbito do Poder Judiciário, que decidia pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade de determinadas exações, e com base nelas, eu dei provimento para excluir, mas eu acho que é um caso um pouco diferente do que se discute aqui. Em outros processos, eu identifiquei aqui o não conhecimento do recurso, em razão de ter submetido a questão ao judiciário, mas que a unidade de execução do acórdão deveria observar essa decisão. Agora que eu dou provimento é o 2401.005.731. Mas acho que foi um caso excepcional, que eram contribuições sobre comercialização de produtos rurais, que havia decisões judiciais desobrigando a retenção. Então era uma questão prejudicial aqui, ao meu ver, para a incidência tributária. Então acho que é um pouco, não sei se seria exatamente idêntico a esse caso aqui. Então por isso que a gente deu esse tratamento aqui de dar provimento, porque haviam decisões do âmbito do Poder Judiciário que desobrigavam as empresas de fazer retenção. E isso impactava a incidência tributária, motivo pelo qual, naquele voto, eu entendi por dar provimento. Porque existia uma decisão que afastava essa responsabilidade. Agora, nos outros casos em que se discute a matéria idêntica, o não conhecimento, né, dessa parte do recurso, mas ressalvando que a unidade de julgamento de execução de acordo jurídico deve observar. É isso, vamos até o caso concreto, a discussão é válida, mas vamos deixar para um outro momento. É isso, as nossas decisões têm sido alertar da RF, mas nós não vamos discutir, porque estava sendo discutido, já foi discutido judicialmente, tem transjulgado em tudo. Vamos botar esse caso. Então, Clebson acompanhou o relator. Matheus.
Acompanhe, presidente. Pinheiro, Acompanho. Raide, Acompanhe. Andréia, Acompanho. então, por unanimidade, votos negar o recurso voluntário. O outro 78 é igual? 78 não. Ou sim. Vamos ver. Abri aqui só um instante. Setenta e oito. Recurso voluntário, acórdão de impugnação, 10ª turma de São Paulo, cientificado em 2007, contribuinte cientificado em epígrafe está sendo notificado da NFLB, eles são as mesmas alegações, transcrevo a ementa, ele alega tempestividade no recurso, nulidade e materialidade, mesma linha, reprovas, mesma linha. Eu tenho a mesma introdução, cito também essa questão da decadência, no meu mérito, no voto eu também adoto a mesma linha, conclusão no mesmo sentido. Qual é a diferença desse pro outro? Você falou qual é o fato gerador ou o período? Lá no meu relatório aqui, salários INCRA, tem o período, regulamento da organização de custeio, tem que comparar os dados. Aqui. Eu aproveitei o relatório da fiscalização, teria que comparar as duas. Esse parece que é segurado, o outro é patronal. Esse daqui começa com a decisão da sentença, encaminhamento, tá em ordem invertida. A outra é contribuinte individual. Tá, Aqui esse também tem contribuinte individual. Teria que comparar os relatórios, eu não me recordo exatamente o porquê desse. é bom citar o que é, principalmente quando são processos iguais, para a gente saber se é fato gerador distinto ou o que é contribuição Eu transcrevi a introdução do relatório, eu não citei pontualmente. Teria que confrontar os dois, para ver se tinha diferença. Então, é bom já trazer isso, porque para a gente fica mais rápido que a gente cai aqui na hora, né? Eu achei que não ia causar certa estranheza, sabe? Eu posso fazer assim também. Eu fiz desta forma na hora de redigir para ser mais rápido. Simplesmente copiei, colei e toquei. Aqui. Mas travou agora na hora da sessão. Uhum. Olha, o primeiro foi Prolabore. Tá aqui. Esse agora, de acordo com o que está lendo aí, é para empregados. Ok. Mas os argumentos não têm nada a ver com o fato gerador em si, né? Não, os argumentos são aqueles argumentos genéricos, né, que não adentram essa... Uhum. Podemos julgar, pessoal? É mais a forma que ele ataca. É igual ao outro. Cleberson. Acompanho o relator para negar o provimento. Acompanhe, presidente. Acompanho. André. Acompanho. Então, acordam por unanimidade negar provimento. O 79. Número 38. Não apresentar documento. Não apresentação de documento.
Ele alega nulidade do auto de infração, materialidade de excesso de exação, provas, novamente, transcrevo o acordo. A argumentação são os mesmos dizeres, né? Tanto é que ele próprio aqui fala, auto de infração e notificação. Ele fez um texto genérico, tanto na impugnação quanto nas razões recursais, para abarcar tanto esse auto 38 quanto aquelas notificações. A admissibilidade é 18/3, intimação, interposição 10/4, tempestivo, tomo conhecimento. Agora, em nulidade, materialidade e excesso de exação, o meu voto ele já é contextualizado para o auto de infração. Então, aqui ele está diferente que os outros eram direcionados à notificação de lançamento. Ela foi distribuída por auditor, atuante, por força do mandato, o contribuinte foi intimado a exibir documentos e não apresentou os relacionados pela fiscalização no relatório fiscal da infração, folhas. Intimada, infringida a obrigação acessória do artigo 33, parágrafo 2º e 3º, foi lavrada a multa dos artigos 92 e 102. Logo, a infração restou demonstrada e a justa causa para a lavratura do auto de infração e os dispositivos legais invocados condizem com a realidade evidenciada nos autos, não tendo o recorrente produzido qualquer prova. Não se está exigindo tributo para a lavratura da multa, a questão é relevante ter havido descumprimento, o recorrente não demonstrou qualquer violação a princípios, não provou qualquer vício na formalização. Em relação aos artigos 102 e 142, também invoquei aqui a súmula, diante dos elementos constantes do máximo da falha, que está igual, o autuado não apresentou qualquer prova tendente a demonstrar ter atingido a autoridade lançadora com culpa do aluno excesso de exação, não protesto meramente genérico por diligência do perito, sem a formulação de qualquer quesito. E aí cito a fundamentação legal, tudo, conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento. Pessoal. Acompanho o relator para negar provimento. Matheus. Também acompanho, presidente. Raíssa. Rodrigo. Acompanho. André. Por unanimidade, negar. O próximo, item 80, Rodrigo. TIM Comércio de Embalagens. A origem à fiscalização, eu faço referência à fiscalização, cumprimento de legislação, contribuição previdenciária, de acordo com o termo de encerramento, esses autos de infração que eu planilho no relatório. Em relação a esse debitado específico, o relatório fiscal, a fiscalização traz a seguinte fundamentação. A empresa foi excluída do Simples, porém permaneceu informando a Previdência Média GFIP e recolhendo as contribuições como se fosse optante pelo Simples. Rodrigo, só um minutinho. Eu não estou achando o seu acordo. Ah, achei, pode deixar. Agora está mais embaixo. Ok. Pode continuar, desculpe. Eu estou ali no relatório fiscal, já na segunda parte. Ok. Fato gerador nesse da BICAD aí. Contribuições previdenciárias, prestação de serviços remunerados por segurados e empregados da empresa. Base de cálculo do crédito, apurado pelos valores de GFIP. Constantes, porém constantes. Não declarados de GFIP, porém constantes as folhas de pagamento e resumo. Termos de rescisão de contrato de trabalho e de pagamentos. Fatos geradores desta autuação foram discriminados no relatório abono férias. Refere-se à remuneração paga aos segurados, empregados a título de abono de férias. O caráter remuneratório desta verba, conforme a fiscalização, se configura através do comando inserido na referida convenção. A vinculação do abono ao fator assiduidade reforça sua característica de remuneração, afastando a possibilidade de abono no 4.4 da CLT. Impugnação onde o contribuinte alega nulidade da autuação, falta de lavratura no local da falta, ato profissional não habilitado de contabilidade, não observância de formalidade na lavratura do auto, ausência de fundamentação da multa, não incorporação do abono de férias ao salário de contribuição.
Delegacia considerou, a DRJ considerou o lançamento totalmente procedente, entrega os fundamentos da DRJ, cientificado acorda, via postal e traz os mesmos argumentos da impugnação, nas alegações, das mesmas alegações. Então, voto. Admito o recurso tempestivo conforme prazo inicial, cópia do envelope da correspondência enviado, carimbo. A correspondência enviada. Novidade da autuação, alega que o auto de infração é nulo por não ter sido lavrado por servidor competente, diferente da jurisdição dele. Eu trago a súmula 27, que é válido o lançamento formalizado pelo auditor, de jurisdição diversa do domicílio tributário. Argumento que a autuação é legítima, deveria ter sido efetuada por ato próprio de profissional de contabilidade, trago a súmula 8 do CARF. Não observância de formalidade, exceto o artigo 10 do PAF, falta local, data e hora da lavratura e determinação da exigência. E aí eu confiro aí a relação às folhas, tem a localidade, a data e a hora, a lavratura, a exigência, indicação dos anexos, fato gerador, período de fundamentação legal. Falo em ausência de fundamentação da multa, eu cito o documento Fundamentos Legais de Débito, que é parte de integrante do auto de infração. Além disso, o relatório fiscal, eu acho que ele deve ter se equivocado aí com parte que fala que tem a em relação às multas das competências. Então, aí, o fiscal fez uma diferenciação em relação à aplicação da lei mais benéfica. Correção das informações inexatas, recorrente alega que a penalidade não pode prevalecer porque a empresa corrigiu todas as informações inexatas e completos omissas. Aí já esclarecido pela DRJ, o presente lançamento é a exigência do principal, então não tem que se falar de descumprimentos e correção da infração, não tem o lançamento. E a parte do abono de férias, tende a recorrente que o valor abono de férias, estabelecida convenção, não se incorpora salário de contribuição, vinculação do abono ao fator assiduidade foi a razão pela qual entende a fiscalização que os valores pagos a esse título possuem característica de remuneração, afastando o 44. A decisão de piso fundamentou, da mesma forma, a questão, portanto, consiste em verificar se condicionar o valor pago à assiduidade desnatura abono de férias. Esse porquê, embora o artigo 144 da CLT traga uma única restrição para que a verba não integre a remuneração, não exceder 22 salários, não se pode descartar a possibilidade de que as condições para pagamento modifiquem a natureza jurídica dos pagamentos, transformando em verdadeiro prêmio por desempenho. Entende-se, contudo, que a vinculação da abono da assiduidade não acarreta tais efeitos, visto que o próprio direito às férias é proporcional às faltas do serviço. Em decorrência, o estabelecimento dessa proporcionalidade ao pagamento do abono de férias não altera sua natureza não remuneratória do abono, de forma não fixa, mas proporcional ao salário do empregado, e também não é suficiente para considerar o parceiro integrante do salário de contribuição, visto que o 144 da CLT permite concluir possível essa proporção. E dou provimento ao recurso. Mas a gente já jogou isso aqui, né? Essa discussão dos anteriores, exatamente. Inclusive, a minha pesquisa foi com base no entendimento da sessão até emenda, eu tirei de alguma forma. Então, rejeitar as plenárias e dar provimento ao recurso, certo? Isso, exatamente. Cléberson. Acompanho o relator para dar provimento ao recurso. Também acompanho, presidente. Acompanho. Pedro. Acompanho, acho que não foi. André. Acompanho. André. Acompanho. Acordos membros por unanimidade rejeitar as plenárias no método da provimento ao recurso voluntário. 81. Tem que ter uma parte de empresas, SAT, só dá uma... é que isso aqui tem a parte, tem outro levantamento, que é a folha de pagamento patronal e a glosa do salário família. Esclarece aí, por
impugnação, nulidade de atuação, inobservância, na incorporação dos abonos. E aí, só que esses outros aí, folha do meu voto, página 6, observa-se que a DRJ considerou não estar da lista devido à falta de contestação dos valores apurados de levantamento da AL, da FPE, do Salário Família e as transferências desse levantamento. Então não tem vídeo em relação a esses levantamentos. Relação ao voto, admissibilidade, nulidade da atuação, a mesma coisa. Ok. Formalidade da lavratura, a mesma coisa. Fundamentação da multa, correção, abono de férias. E aí eu dou provimento. Provimento parcial, porque ele fala da nulidade do todo, né? Eu afasto a exigência só da relação com a do abono de férias, que é esse levantamento aí que eu cito. Esse Z1 também é? Ele fala que é transferido do ABF, aí eu confesso que eu não sei porque que ele faz essa transferência. Eu acho que é por conta da penalidade, agora não me recordo. Quando aparo legal. Perguntas? Então, rejeitar e dar provimento parcial para restituir os valores relativos ao abono de férias. Constantes levantamentos, ABF e Z1. Isso mesmo, porque o Z1 é a competência de 3 a 8, e o ABF é 9 a 12. Então, não me recordo exatamente quem transferiu. Acho que ele cita. Ok. Cleberson. Acompanho o relator para o provimento parcial. Acompanhe, presidente. Obrigada. Acompanho. Raíde. André. Acompanho. André. Então, por unanimidade, posso rejeitar as preliminares no mérito da provimento parcial recurso voluntário para excluir o lançamento dos valores relativos ao abono de férias constante de levantamento ABF e Z1. 82. Terceiros, é a mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Aí eu também não contesta os outros levantamentos. A DRJ já constatou isso aí. Ficou só o abono de férias que ele recorreu e as nulidades. 82. Ok, então 82 repete o resultado do 81, certo? Tô já. Presidente, Oi, pois não. Só agora, doutor Rodrigo, as nulidades existe matéria de mérito diferente do abono? Do mérito, não. Então, por que é provimento parcial? Se ele fala... Se ele pede o recurso no todo em relação à nulidade... Mas então dar provimento no mérito. Igual o primeiro. Eu tinha entendido. Eu tinha entendido diferente, por isso que eu votei pelo provimento parcial. Eu tinha entendido que tinha matéria de mérito que a nulidade aproveitaria. Mas se não tem, matéria de mérito diferente, né, do que está sendo dado do abono, né? Mas se não tem, não é provimento parcial, é porque o provimento está sendo dado total, mas por um segundo motivo, que é o mérito. Eu raciocinei assim, se eu tivesse alegado nulidade, se eu tivesse acolhido a nulidade, não seria o mérito todo, não derrubaria o auto todo, e aí, inclusive, os levantamentos que não tinha lide. Sim, você não acolheu, mas é o resultado mesmo que você deu no 80, olha lá.
Rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário. Você rejeitou as preliminares, mas no mérito aproveitou. Mas me parece que já não estava no âmbito da preliminar? Ela pode ser julgada 2 vezes, tanto na preliminar quanto no mérito? Não, já esgotou o julgamento dela na preliminar. A nulidade ele rejeitou. Sim, ele rejeitou. Então, e no mérito dá. Mas essa questão já restou superada. Daí o mérito derrubou o todo. Sim. Se você derrubou tudo, se só tem essa matéria discutida no mérito, dá provimento, não é provimento parcial, não. No mérito. Mas ele, como ele alega a questão da multa, que a penalidade não pode prevalecer porque a empresa corrigiu todas as informações inexatas. Mas isso Aí é uma matéria que é mérito, não é preliminar essa daqui. Multa é mérito. Então talvez seja correto o parcial mesmo. Mas vai ter que falar da multa. São dois motivos independentes. Mas não tem crédito. Mas não tem Não tem crédito. crédito. No Se não final tem tem algum crédito, a crédito. multa cai. Não tem nada, não. Vai ter alguma contribuição previdenciária? Crédito não, né? Vai ter alguma contribuição previdenciária? Não, se foi só autuado o abono de férias, não, mas se tiver alguma outra verba aí... Não, o resto ele concordou. Não, mas as outras verbas não teriam sido impugnadas. Sim, mas ele pode questionar a multa de uma forma geral, não? Não, mas olha só, essa parte inclusive da correção das informações. Porque a multa que ele questionou de forma geral, ou seja, abrangendo todas as verbas. Mas aí depois ele fala do abono de férias, não? Teve desmembramento aqui. Nossa, gente, nós estamos complicando, o resultado não vai mudar. Eu acho que é só dar provimento. Se deu provimento no principal, a multa cai junto. O resto ele reconheceu. Mas é porque a alegação da multa não me parece que é apenas em relação ao abono de férias. Ele fala que não pode prevalecer porque a empresa corrigiu todas as informações. Mas então, doutor Matheus, então essa matéria não teria sido impugnada e devolvida ao exame do colegiado aqui de segunda instância. É isso? Não, ele alegou a correção das informações na DRJ. Se alegou, ela foi devolvida aqui também. Não. Se a própria DRJ falou que no mérito não tinha aqueles levantamentos, que agora ele questionou todo, mais ou menos a formalidade do auto, né? Aqui no... Embora o resultado foi mesmo, né? Esse Z1, ele só aparece no dispositivo. Aqui no voto Z1. Acho que aparece, eu coloco lá no relatório. Eu dei um Ctrl L e não achei outro Z1. Só aparece aí. Qual que é? Transferindo do levantamento ABF. Não sei se ele só faz... É no voto da... É 81 esse, não é? 81. A gente está discutindo 81. Aparece só no último linha. Ele tem no alto tem. Agora eu não fiz referência no relatório. Eu posso fazer essa referência lá no relatório. Então conferir se tem de fato. Tem. Tem de fato Z1. Z1 tem. Porque às vezes são vários os processos, meio que pode ter misturado. Não, eles têm. Se nós não dar provimento, isso nem vai constar mais. É só falar que dá, porque é relativo a esse faturador. Mas no parcial isso é relevante. Mas eu entendo que é dar provimento, Rodrigo. Igual o 80. Hã? Pode mudar para dar provimento? O resultado é o mesmo. Não é o mesmo. Se eu escrever dar provimento parcial, fica parecendo que sobrou alguma coisa. Qual que é o seu voto final? Pode dar provimento. Dar provimento.
Cleberson. Então, eu queria só que nós julgamos o 81, eu não me manifestei porque eu tinha entendido. O senhor interrompeu a prolação da decisão? 82. A 82? 81 já foi. Tá. Problema 81, só estou explicando. O 81, eu acompanhei, se não fiz nenhuma observação, porque eu tinha entendido de um jeito a abordagem, a matéria devolvida para a segunda instância. No 82, nós começamos a votar, o doutor Rodrigo falou, acrescentou alguma coisa ali na discussão que me chamou a atenção. Disse, mas espera aí. Então foi por esse motivo que no 82 que eu me manifestei, né? Porque realmente eu deveria ter me manifestado no 81. No 80 não há problema, né? No 80 não. O provimento foi dado total, né? Agora no 81, 82 tem que... o contribuinte... Eu sei por quê. Eu sei que confundiu. Houve sucumbência no 81. Houve sucumbência no 81 naquelas matérias devolvidas. Agora, poderia haver sucumbência se o contribuinte dissesse ele traz no recurso uma matéria preclusa. Ele quer que se aprecie. Aí o doutor Rodrigo diz, não, isso aqui já foi, não está no litígio. Aí há uma sucumbência. Não sei se é esse caso, Rodrigo, porque aí haveria uma sucumbência. Ele quer que se aprecie em segunda instância uma matéria que o senhor entende que não foi impugnada, conforme a DRJ. Por exemplo, a multa. Ele quer discutir a multa do todo. Mas se não foi impugnado o principal lá, e foi impugnada a multa, poderia ser discutido em segunda instância a multa, porque permaneceria o principal e a multa poderia ser de outros valores. Reanalisado. Isso, de outro valor, né? Então, há várias situações. É o que eu vejo aqui, doutor Clebson. Na folha 269, ele impugna a multa de forma genérica. Mas é que a alegação, realmente, a alegação que ele faz em relação à multa, todas elas são relacionadas à nulidade. Né? Ele fala assim, a penalidade não pode prevalecer porque a empresa corrigiu todas as informações inexatas, incompletas ou omissas. Aqui não é nulidade, aqui é mérito. Tá, perfeito. Então, esse é o raciocínio, doutor Matheus. O senhor está dizendo que a questão da multa, independentemente da impugnação do principal, ela faz parte do litígio desde o início e foi trazida para o recurso voluntário. Eu vejo assim. Então, essa matéria da multa está sendo negado, no caso, tem retroatividade benigna aqui? Tem legislação superveniente? Porque aí seria provimento também. E eventual alteração nessa multa teria impacto, inclusive, em relação ao crédito principal lá não impugnado. Porque ele impugna a multa. Não esse auto foi lavrado em 2009. Então não tem problema de legislação superveniente. Tá? Então seria só a multa. Então se a multa é do todo, então aí o raciocínio é provimento parcial. Isso, doutor Matheus? Então está correto. Isso, eu entendi assim, doutor Clebson. Tá. Agora tudo bem, estou entendendo melhor. Mas aí a multa não seria nulidade, né? Sim, existe a parte da nulidade da multa, né, que é a ausência de fundamentação legal que foi afastada, mas ele também alega que houve a correção. Essa parte seria mérito. Mas então o Rodrigo tinha que abordar. Ele abordou também. Então, beleza. Então, é o resultado do Rodrigo mesmo, provimento parcial. Então, o resultado 82 replica o 81. Todos de acordo ou alguém quer fazer mais alguma observação? Que fica, então, unanimidade de votos, rejeitar as preliminares no método dar provimento parcial recurso voluntário para excluir o lançamento dos valores relativos ao abono de férias constantes dos levantamentos, ABF Z1. Ok?
permaneça como estão, está todo mundo de acordo. Ok. Então, beleza. Então, vamos para o 83, Rodrigo. 83 é o falta de arrecadação da parte segurada. Aqui eu dou provimento. Porque a parte segurada não tinha os outros levantamentos. Hã? É a parte só dos segurados, né? É a multa por falta de arrecadação da parte dos segurados. Uhum. Como que é a obrigação principal dos segurados só tinha o levantamento em relação ao bônus de férias, Tá. esse aqui também seria o provimento. Então, em relação a só esse faturador, né? Isso. Então, questão preliminar, não. Vou até só ler o finalzinho, porque de repente alguma observação. Finalzinho. Questão, portanto, conseguiu verificar que o condicional valor pago à assiduidade, entendeu-se todavia que a vinculação não acarreta tais efeitos. Assim como no processo aquele lá da 197/2009 foi afastada a exigência da obrigação principal, não pode ser mantida a exigência da multa por falta de seu desconto e arrecadação. Reconhecer, afastar da provimento. Ok. Cleber. Acompanha o relator para dar provimento. Acompanhe, presidente. Vegetais criminais da Acompanha o relator. Pedro. Só me dá um instante, mas que eu estou vendo uma coisa. Acompanhe. Andréia. Acompanho. Andréia. Acompanho. 84. Por unanimidade, rejeitar as plenárias no método dar provimento. 84. E o 84 é o da GFIP. GFIP sem dados não correspondentes aos fatos geradores. Deixa eu ver se tem aqui que... aí só o apresenta a impugnação, novidade, ele tem os argumentos que mudam um pouco, ele fala em novidade da atuação, observância de formalidades, ausente de fundamentação da multa. Então tem preliminar também. Ocorrência de caso fortuito, justificador da omissão, impossibilidade de decreto combinar penalidade. DRJ mantém o orçamento. E aí o recurso, admite o recurso, a novidade da atuação fundamental mesmo, a argumentação dele é a mesma em relação à jurisdição, necessidade de formação e contabilidade, inobservância de formalidade na lavratura, e aí justificativa da omissão de informações, ele alega que os erros na contabilidade são advindos de caso fortuito, troca do contador, e a gente considera... Aí eu falo, desconsidera recorrente como esclarecido pelo acórdão, a citada alegação não condiz com a prática. Ele fala em que não foi possível empregar contabilidade, erro na contabilidade. Só que a alegação não condiz com a infração que está sendo capturada nesse auto, que é falta de declaração de GFIP. Cabível a aplicação da multa pela infração cometida. Regulamentação da penalidade via decreto. E aí ele se insurge contra o decreto da multa aplicada no CTD seria matéria de lei. E recurso voluntário. Não deve ser aceita a alegação, a multa sob discussão é prevista no 284 do regulamento, como consta a primeira folha. Essa penalidade também é prevista em 32, parágrafo 5º, também expresso no auto. E o ajuste de valores é a disposição da própria lei de 102. Aí a parte da bônus de férias.
Eu falo em consequência, a multa cujo cálculo parte dos demonstrativos 26 a 28 deve ser recalculada. E aí o recálculo cita a portaria PGFN, que vai ter que recalcular essa multa para excluir a parte do abono de férias. E acaba sendo provimento parcial também para afastar a exigência relacionada a não declarações de FIP dos valores pagos a título de abono de férias. Mas tem preliminar aí também, né? Afastar preliminar, né? Então, rejeitar as preliminares no mérito da provimento parcial para excluir do cálculo da multa os valores relativos ao abono de férias. Cleberson. Esse eu fiquei só com a seguinte dúvida, doutor Rodrigo. No momento do lançamento foi feito o comparativo? Então, só dar uma olhada aqui. O Z1 não foi desdobrado justamente em razão do comparativo e aplicação de multa mais benéfica? Eu tinha entendido isso, que a origem do Z1 era essa. Não, agora, então, foi em relação da competência. Agora... Pode ser Não, mas é que eu não sei se na aplicação... Mas, em resumo, doutor Rodrigo, eu estou perguntando isso só para que, se não foi feito o comparativo, que nós devemos determinar, né? Mas não seria só essa observação o suficiente? Ou não? Nós temos adotado, quando questiona a multa, damos provimento, né? Nesse aspecto. Já que é um pedido do contribuinte, né? Só dá uma olhada. Agora, se já foi feito o comparativo, e pode ser exatamente como o doutor Pinheiro explicou, a divisão em competências se baseou quanto à multa, aí, quando a unidade fizer a exclusão dos valores... Aqui na folha, se tiver processo aberto desse, especificamente, a folha 28. A minha questão é a seguinte, porque eu reparei que em alguns processos, o próprio comparativo, ele não é aquele comparativo lá que não tinha uma divergência em relação a como é que deveriam ser comparadas as multas para aplicação da penalidade mais benéfica. E ficou consolidado que é o comparativo em conjunto da principal com a acessória. E aí teria que adentrar como é que ele fez essa comparação, porque a comparação ele fez na folha 28. Folha 28. E essa é a minha questão, por isso que aí eu fiz essa observação da portaria. O senhor acha que prejudica isso aí? Não, se ele já fez a comparação... Mas é porque eu vi que em casos que tem... E às vezes eu acho que no caso desse, que o fiscal, na hora de comparar, ele comparou principal com principal, acessório com acessório. Na verdade, a comparação da portaria é o conjunto. Seria isso? Sim. Mas nesse caso, a comparação está equivocada? Então, aí teria que adentrar caso a caso, saber se houve a comparação. Ele não fala, ele não... Não, espera. A decisão da DRJ alterou o critério de comparação? Não, acho que não. Deixa eu dar uma olhada aqui.
Não, eu manteve aqui, ó. Publicação da acordo, aí foi 76. Registre-se a publicação da 449-77. Nesse ato de infração, nesse auto foi aplicado 32 parágrafo 5º da 8.212. Os termos do... É a prevista... Assim, na folha 82, ele não está fazendo o cálculo somando multa de 24 mais multa CFL 68. Não. Sim. Daí a soma desses dois vai comparar com 75, não é isso que ele fez? Não É a folha 28, melhor dizendo, não é 82, é 28. Não, o que eu falo é que eu sequer cheguei a ver, porque se no caso que de qualquer forma eu teria que citar sempre nisso, como é o conjunto, teria que recalcular. Não sei. Não estou entendendo qual o problema. Se tem a IB8 é porque ele foi mais benéfico. E se ele foi, nós vamos mandar retirar esse período do cálculo da multa, que ainda vai ficar Não, mais é que houve um tempo que eles calculam, alguns chegaram a calcular 68 com 78 direto, raso. Isso. É isso que o Dr. Cleberson queria excluir. Pelo menos foi o que eu entendi, correto ou não? Eu entendi, não. Ele fez comparativo da multa, está comparado, só sobrou 4 competências. A primeira pergunta que eu fiz foi se foi feita a comparativa, era só essa dúvida que eu tinha no início, né? Aí foi dito que foi feito o comparativo. Aí o doutor Rodrigo, ele acrescentou um outro ponto, dizendo o comparativo muitas vezes algumas vezes poderia estar equivocado. Né? Mas não está. Está correto. Já foi feito conforme portaria. Mas foi feito conforme a portaria. Então, na hora de retirar o abono da base, a unidade da Receita permaneceria fazendo o mesmo cálculo da fiscalização, o mesmo critério da fiscalização. Tudo bem, não há problema de dar provimento, então, não é o caso. Não. Por isso eu não estou entendendo a discussão toda. Mais um detalhe, as NFLDs que alimentaram esse aí 68 são as julgadas anteriormente, não tem nenhuma outra além dessa. Não. Agora faz tanto tempo, peraí. Qual a influência? Pode ter um outro processo perdido por aí que não está sendo julgado, que a gente tem que ver o que aconteceu no principal. Mas o que ele questionou não foi só o abono? Nós só estamos tirando o que ele questionou acompanhando a NFLD que a gente já julgou. Nós não estamos tirando mais. Não tem, ele tem alegações genéricas aqui, não tem? No começo. Essas foram afastadas. Porque a argumentação dele aqui não me parece ter sido direcionada ao abono. Cadê? Olha as razões recursais. Ausência de fundamentação da multa, ocorrência de caso fortuito, impossibilidade de decreto, nulidade por falta de autuação. Ele não está falando de abono. Mas nós não estamos tirando mais. O abono é decorrência do julgamento das NFLDs. Por isso que eu me perguntei, tem alguma outra NFLD além daquelas? Eu tive a impressão que não, eu só queria confirmar. Tem não. O da fiscalização alto que falta é o da apresentação de obrigação acessória. São 6 autos aí da fiscalização. Então não tem. Então o julgamento é esse mesmo. É só excluir da cálculo da multa ou relativos ao abono de férias. E rejeitar as preliminares. Cleberson. Só, presidente, em relação a esse tema, que estava sendo discutido agora, diz na página 24 que o auto de infração é correlato a 3 debicades. Não. Ah, é? Nós estamos no debicade, é o 99, não é? 99. O único que não vai ser julgado é o 100. Isso, 99. Na página 24, item 4 do relatório fiscal da infração, diz que este auto de infração é correlato a 3 outros autos de infração. O final 98, final 891 e 892. Então, pregados, terceiro e empresa. Então, o terceiro não pode.
Isso. Estou respondendo ao doutor Pinheiro também, né? Ele perguntou, né? Tá, mas e a omissão está relacionada tanto com abono quanto com a folha de pagamento. FPE. Que ele escapou, né? Que ele aceitou tudo. Então, a única matéria realmente que está discussão seria só o abono. Isso, para retirar da multa, tirar da base aqui, que serve para cálculo da multa, seria o abono, né? Então, Que é o que ele votou. eu acompanho, no caso aqui, é provimento parcial, né? Isso. Matheus. Acompanhe, presidente. Acompanhe. Pinheiro. Acompanho o relator. André. Acompanho. Então, por unanimidade, as disciplinares do mérito da provimento parcial para o cálculo da multa e valores relativos ao abono de férias. 85. Peraí, só um momento. Podemos... Vamos fazer um intervalo de 5 minutos. Interromper a gravação.